Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast. Estamos aqui hoje com o Dr. Mário Ward. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Médico, cirurgião plástico e bacharel em Direito. Muito bem. O tema de hoje será erro médico e vamos discutir muito sobre isso. Dr. Sidney, mais uma vez. Tudo bem, Moisés? Tudo bem, pessoal? Mais um episódio aqui do Líder Medcast. Então não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativa o sininho, faz comentário, curte, para que a gente possa continuar entregando a vocês, então, informação de qualidade, informação real, informação trazida por pessoas de alto nível. Hoje tem aqui um amigo antigo, já das antigas, né, Mário Ward? Muito obrigado. Tempo, né? Faz pouco. A Barba Branca já nos denuncia. O que é isso? Obrigado por ter aceitado. Então, o Mário Ward estudou lá com a gente, então, na Faculdade de Medicina da USP, cirurgião plástico, hoje mais atuando também na área como advogado, falando sobre erro médico, ou seja, uma junção, né? Médico, trabalhando na parte de direito, ajudando colegas a trabalharem com esse assunto, que é um assunto espinhudo, a gente tem que entender isso, e vamos tentar desenrolar ele aqui hoje e falar para o público em geral, que é um público não médico, eles tirarem as dúvidas e entenderem especificamente o que seria o erro médico. Obrigado por ter vindo, Mário, muito obrigado. Eu agradeço, Sidney e Moisés, excelente semana a todos aí que estão nos assistindo, e erro médico vem crescendo essa temática, né, com o tempo. A gente roubou muito dos Estados Unidos essa questão até da denúncia, né, e que tá certa na medida do necessário, né, na medida do que acontece de errado na medicina. Mas houve um exagero. E, olha, eu tô nessa linha também. Acho que vamos tirar... Eu também tô cheio de dúvida. Na verdade, eu vim aqui para aprender também. Vamos lá. Acho que a gente... Vamos lá, Moisés? Bora. O que você quer saber primeiro aí, pra gente ir batendo papo? Antes de entrar em todas as perguntas, falando especificamente de cada... Onde que pode entrar um erro médico, né? De uma forma geral, para as pessoas que estão nos assistindo, que não são da classe médica nem da classe de advogados, o que seria o erro médico? A definição. Público, a definição. Vamos lá. É difícil porque envolve muitos conceitos do direito, mas deixa eu tentar ser simples. O erro, na verdade, é um nome midiático, tá? Ficou um nome de mídia. Para quê? Para atribuição da culpa do profissional. Tá? No direito, então, existe a culpa de um profissional que, na verdade, uma culpa subjetiva, que é diferente de uma culpa objetiva. Mas o que é essa culpa subjetiva? É aquela que dá para classificar segundo alguns critérios de desempenho, segundo alguns critérios do que acontece. Se o cara ele incorre em imperícia, negligência ou imprudência, tá? Ele automaticamente está culpado. Então, ele é culpado e na mídia ficou, então, ele errou. Então, acho que é esse o erro médico. E é pesado esse nome, né? Esse nome acaba sendo meio midiático, como você falou. É midiático e é pesado na medida em que há um sofrimento geral. E isso, na verdade, na época do IMESC, que você já também teve contato, eu também já trabalhei, que trabalha pro Estado fazendo as perícias, até eu estava aqui lembrando, o Coutinho, que esteve aqui, da Neuralmed, o Coutinho também foi diretor do IMESC, na verdade. Ele falou, e na época do IMESC, ele também disse a mesma coisa que você disse agora sobre o erro médico. Ele sugeriu trocar o nome, que seria ideal se a mídia absorvesse, por conduta médica sob litígio. Seria mais palatável, né? Então, daí a pergunta, seria mais palatável para quem? Isso, aí que tá. Né? Aí que tá. Né? Seria bem mais palatável para o médico. Sabe que eu, não sei se vocês sabem, mas eu acabei de defender aí um doutorado que fala, inclusive, sobre outros métodos de resolução nos conflitos médico-paciente, que só crescem. Né? E por quê? Para desafogar um pouco o judiciário, que está inflado. Olha, a gente tem dados de 2018, nós atingimos em controvérsias médicas. Controvérsias, ó. Você já usou uma palavra diferente. Mas eu só uso essa palavra. Porque você não sabe ainda se é um erro, né? Mas continue. Boa, tô adorando esse papo. Mas a gente chegou em 2018 a 10% das causas cíveis no país. Senhores, eu não sei se vocês têm a dimensão. Nossa. Se vocês têm a dimensão. 10% do total? Do total. Isso envolvendo causas empresariais, bancárias, hospitalares, família e sucessão. Loucura.
10%. Impressionante. Ou seja, é impressionante e é muito grave. Sim. Por quê? Porque são causas que, além do que, estão hiperinsuflando um judiciário que já é acometido e que, em muitas vezes, podia ter outro tipo de resolução. Então, de todos os processos no país, 10% Dos cíveis, né? Dados dos cíveis, 10% dos cíveis, exato. estão considerados dentro do isso erro médico. É muito alto. E os cíveis cara. são os mais numerosos. Hoje eu estou falando bobagem. Daí. Não, tem muito penal, Penal também. tem Então, mais, tá, assim, desculpa. mas Mas é bastante, é muito. Mas é muito. Então, assim, dessa dimensão, isso, dados de 2018, tá? Não tenho de lá para cá esses outros dados. Eu sei porque eu usei isso na minha tese. Então, isso tudo é muito grave. Então, eu acho que é bom este bate-papo a partir do momento em que, de repente, a gente consegue orientar todo um público ao quando procurar um advogado. Aconteceu um erro médico, entre aspas, né? Aconteceu, esse médico é culpado real. Faz sentido que eu porque estou faz sentido acusando, que eu estou né? acusando, porque o que mais pega na população leiga é diferenciar um suposto erro de uma intercorrência em algum Natural procedimento, do procedimento. inerente ao procedimento. Claro. Tá? Então, isso é muito... eu acho que esse discernimento Essa é a grande dúvida. muito... Claro. Acho que essa é a grande pegada. Esse é a grande âncora de tudo isso, é conseguir colocar na cabeça das pessoas, em geral, que não é porque deu errado um tratamento, porque a pessoa teve que usar antibiótico 5 vezes, ou porque ficou uma cicatriz, que é um erro médico. Longe disso, né? Longe disso. 3 palavras, você acha que é bom dar só uma explicação bem Sim, básica? também acho. Essa pro pessoal de equação casa. já. Imprudência, imperícia... E negligência. Traduzindo para o Traduzindo povo o que seria. leigo. Vamos traduzir. Eu adoro o seguinte exemplo. A negligência é aquele ops, não fiz. Ok. Né? Assim, tinha que ter feito, tinha que ter prestado atenção, não fiz. Né? A imprudência é ao contrário, é o ops, fiz demais, passei do ponto, né? Fui além. Gente, eu tô sendo simplista. Isso, não, mas essa é a ideia, essa é a ideia. Tá? A imperícia é um ponto um pouquinho mais difícil de ser, mais obscuro, pego, né? É um pouquinho mais difícil de ser detectada. Mas por quê? Explico-me. Ela depende de Você está falando agora fator... como médico, como advogado. Precisamos saber sempre isso. Como advogado, eu percebi. Como advogado. A imperícia é mais difícil de ser detectada. Como bacharel em direito por hora, antes que o OAB me pegue. Assim, eu prestei a prova do OAB. Não, mas quando sair no ar, você vai estar com o seu OAB. Tá bom. A imperícia, ela é um fator de acusação ou de realização do médico que ele não está por dentro dos últimos acontecimentos, ele não usou as últimas... É a falta de saber, tendências. é a falta de saber. É a falta do saber e a aplicação disso. Sim, a gente a gente fala aqui sempre, né, em todos os episódios, porque a gente trabalha, os outros episódios, nenhum foi sobre direito, todos foram sobre questões assistenciais. Então, o nosso grande ponto aqui tem sido sempre falar sobre a boa medicina. Sim. Né? O que é a boa medicina? Você só faz aquilo que você sabe. Né? Você não vai meter a mão, desculpa a palavra, naquilo que você não sabe. Sim. Né? Então, assim, eu já fiz radiologia intervencionista, eu pessoalmente, e já biopsiei nódulozinhos de 2 milímetros e nunca perfurei um tórax. Né? E nunca perfurei uma carótida. Mas poderia ter perfurado. Sim, e ainda assim talvez não estivesse cometendo um erro médico. Exato. Só que eu jamais fiz sem alguma coisa, sem ter um treinamento enorme, um estudo enorme e uma experiência enorme naquilo que eu estou fazendo. Porque senão eu estaria cometendo... Falei bobagem? Não, estaria cometendo uma imperícia. Nenhuma. Acontece que acho que a grande pegada hoje em dia, Sidney, é você avisou o seu paciente que isso poderia acontecer. Isso é importante. Isso é muito importante. Mesmo que esteja no livro, né? Por quê? Porque pega aquele dado que eu peguei agora, que eu falei agora para vocês, 10%. de 2018, de 10% dos processos cíveis. Agora joga em cima disso que 80% deste número o médico é acusado de negligência informacional. Ou seja, ele não Esse informou... é o ponto dos 80%. Esse é um ponto, cara. Então, assim, já que acho que esse nosso grande bate-papo é uma informação pública, mas é um aprendizado e chama atenção para o médico de boa fé. Claro. Porque nós precisamos nos conscientizar de que no outro lado da mesa
tem alguém que é leigo, Sim. tem alguém que precisa de informação. Moisés, você não é médico, né? Então, assim, quando você senta numa cadeira, você quer absorver um monte de coisas que aquele cara de branco está falando. E você não vai absorver tudo. Por quê? Porque você é um ser humano, porque você está ansioso do outro lado da mesa, num momento de fragilidade, exatamente. Então, eu acho que a grande pegada médica de boa-fé é a informação, mais do que a informação, gente. Hoje eu estou trabalhando com isso. Né? Eu falei para vocês, eu tenho uma empresa que trabalha com isso. Com essa defesa, com esse cuidado do médico, nós estamos tentando impingir uma comunicação, e é totalmente diferente. Informação você tem na internet, informação você liga o Dr. Google, Sim. e lá tem um monte de coisa. É o consentimento assistido, isso passa por isso? Passa por isso. Explica melhor. Porque a gente isso. vai no hospital, ou vocês que estão assistindo vão ao hospital, não sei se vocês vão lembrar, vou fazer uma endoscopia, assino lá o tal do consentimento. Se eu falar palavras juridiquesas. Não, é termo de consentimento. Termo de consentimento. Ou livre riscos que pode ter. Isso, então passa por isso, mas isso ainda não é totalmente suficiente, né? Tem mais. Então, hoje em dia, o que o judiciário está cobrando é esse termo não ser prolixo. Isso. É esse termo... Por quê? Ser bem esclarecido. Ser bem esclarecido, porque todo mundo precisa entender aquele termo. Desde um outro médico que está sentado atrás da mesa, até uma pessoa super simples, até com um poder de escolaridade baixo. Isso é justo, né? Não, isso é certo. Então, isso é justiça, isso isso é equidade. Então, você passa uma informação, não só passa uma informação, você comunica, porque na comunicação tem essa, o seu interlocutor está entendendo o que você está falando para você manter um diálogo. Então o judiciário, nessa nova forma de linguagem jurídica, ele está super ávido por isso, porque no final, Sidney, não adianta, nós somos prestadores de serviço. Claro. O médico é prestador de serviço, tenham o chilique que quiserem, não adianta. Nós somos prestadores de serviço. E nós sofremos, né? E nós sofremos a ação de Código de Defesa do Consumidor, assim como do nosso Código de Ética Médica. Civil profissional. E nos dois códigos está claríssima essa condição. Né? Quem está sentado à nossa frente é hipossuficiente na informação. Né? Sendo hipossuficiente na informação, acontecem duas coisas. Uma, o total dever do médico de explicar pormenores de tudo que vai acontecer. Dever. Se ele não tem que explicar e documentar, Mário, é isso? Porque, explica sobre isso também para todo mundo entender. Isso, perfeito. Porque não adianta só explicar. Na hora do vamos ver, você tem que provar. Porque nós estamos aqui gravando, mas lá na hora não vai ter nada gravado. Exato. Então, como é que funciona isso? Não, exato. Vamos também, na verdade, falar para o colega nosso médico e para o leigo, né? Então, aí você já entrou na segunda coisa que eu queria falar, que é a base probatória disso. Então, não adianta só você ter boa fé e falar. Você tem que documentar que você está tendo a boa-fé da comunicação. Para os dois lados. Para os dois lados. Quer dizer, não, claro, sim. decente para quem está recebendo a comunicação e uma base probatória para o médico para, se houver alguma controvérsia, ele vai falar, opa, falei, expliquei, está assinado, está assistido, está ouvido, está visto por este paciente. Que esse é o maior gargalo, que é os 80% sobre os 10% dos processos civis. Então, se você fizer a conta, né, dá aproximadamente uns 8% de todos os processos, tem um médico sendo acusado de negligência informacional. É muito alto isso. Muito alto. E fácil, teoricamente, fácil de resolver, né? Mudando-se a prática, a conduta na hora e tendo mais cuidado com essa situação. Eu sei, como você falou, é um mercado crescente, e é mercado sim, porque faz parte é um assunto do momento, né? Vem uma demanda como essa e aparece formas de se resolver, que é o que você trabalha, uma das coisas que mais você trabalha hoje, junto com outras, né? Sim. E tem que se adaptar, né? Porque no final das contas, se está nesse caminho, o médico vai continuar trabalhando, mas para que ele não caia naqueles 10% lá dos civis, ele precisa se prevenir. Você falou uma coisa interessante, porque o médico é muito tradicionalista. Engraçado que quando você quando você tira um pouco o jaleco e sai da sua cadeira e você vai olhar para o médico, você começa a ter um outro olhar. Puxa, eu estou falando de irmãos meus, de colegas de curso, de medicina.
e você enxerga algumas coisas. Então, número 1, eu acabei de mostrar para vocês que o médico não está se comunicando. Ele não está se comunicando, no geral. Claro, generalista isso que eu estou falando. Tenho Sim. amigos, tenho colegas, mas eu tenho amigos e tenho colegas que eu sei que não se comunicam. E não é por falta de... É por falta de costume só, eu acho. Costume, Também. prática. Isso, é falta de prática. Não há nenhuma má intenção nisso. Isso precisa ficar claro também, né? Eu, pelo menos, entendo assim. É a falta de ter entendido... Eu me lembro que teve uma aula em 1992, algum professor que falava que a caneta é a maior amiga do médico, mas também pode ser a maior inimiga. Meu querido, a gente vai acreditar nessa frase deste professor, porque eu ouvi a mesma coisa anos depois na medicina. Você olha para ele e fala, puta velho chato. Exato. Na época, Você com fala... 19 anos de idade, no terceiro ano de faculdade, você pensa outra coisa. Mas é uma necessidade profissional, sem dúvida, né? E tudo que nós estamos falando aqui. Porque imagina, Mário, vou dar um outro gancho para uma outra pergunta, que na época do IMESC, idos de 2005, 2006, eu ouvia muito que a gente estava chegando na era do denuncismo, que acho que você falou aqui hoje no começo. Faz sentido? Então o médico tem que pensar na medicina defensiva um pouco. E eu não tenho problema em falar isso, que são nossos colegas, eu sei que você falou, mas isso é para ajudar no trabalho, né? É para acrescentar, para fazer aquela... Claro que também é muito generalista falar isso. Tem situações que não é qualquer consulta, mas uma cirurgia, tem coisas que obrigatoriamente tem que estar muito documentado para não ter esse problema. Eu acho até, Sidney, que acho que para não ficar tão na defensiva, né, ou jogar na retranca, eu acho que o médico podia se prevenir. Então, eu falo muito em profilaxia. É profilaxia que eu via nas redes sociais. Isso. Por quê, cara? Porque eu acho, e isso também foi um tema de debate lá no meio dos estudos que eu fiz e da minha tese. Como que a gente acessa a tua tese? Tem como ela acessar? está no banco de teses da Faculdade de Medicina da USP. Tá certo. Fiz junto. Minha orientadora foi a patroa, Gracinha, Patroa. a patroa da clínica. Patrocínio, e o professor, Maria Patrocínio. E o professor Me Flávio lembro dela. Arschel. Sofri com a Maria Patrocínio. Ela era firme. Não, ela é firmona, é isso aí. Mas fez a gente aprender. Sim, é verdade. E o professor Flávio Arschel, da Faculdade de Direito da USP, né? Ele que me orientou também, foi uma orientação incrível. E o que eu ia falar a respeito da profilaxia é que o médico, ele aprendendo a se embasar, ele aprendendo, então, a tomar esses cuidados administrativos, que é outra coisa que a gente não aprende. Zero. Não, zero. A gente sai muito zero em administrar o nosso negócio. Sim, e conhecer as leis. É um negócio, Moisés. Assim, é um negócio. Né? Então, assim, para com aquela história de Hipócrates, acho que a gente tem que né? Somos médicos, temos que atender como médico. Paralelo, né? Não precisa parar. Hipócrates está lá também. Exato, mas no seu consultório, se você não administrar, você vai à falência. Lógico. Né? E a gente não sai sabendo disso. É muito interessante isso que eu estou falando, porque assim, agora eu estou tentando imprimir a necessidade, que parece óbvia. Não adianta a gente tratar como óbvio aqui, porque ela não é. Quando a gente vai falar para o médico da documentação necessária... Mas sabe que o óbvio sempre, desde criança, eu acho que o óbvio sempre é o mais difícil das pessoas entenderem. Eu sempre pensei isso. É horrível, cara. Sendo óbvio que tem que ser explicado várias vezes. E é uma situação horrorosa. Sim, horroroso. Porque você chega pro colega, pro profissional e fala, você tem que fazer um contrato de prestação de serviço. Ele te olha com uma cara de ET de Varginha, cara. Sim. Ele fala assim, por que é isso? Eu vou fazer para toda consulta? O certo seria. Sim, eu concordo. Mas aí fica difícil, claro, né? Entendendo as disponibilidades, pelo menos para um procedimento médico, para uma internação. Uma internação. Um ato cirúrgico. Ato cirúrgico, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, internação, o que eu conheço de colega clínico que internou o paciente, teve um problema de inadimplência com este paciente. O paciente mora fora do estado de São Paulo e para catar o cara depois, você depende o quê? Você depende do domicílio do réu. Então, são ações que vão para outros estados. Babau, meu amigo.
babau. Então, assim, o médico, administrativamente, ele tem que aprender a se defender. Claro. Né? E essa profilaxia de documento dentro do negócio dele, que é o consultório, Sim. embasa ele a tudo. É um ponto-chave. Então, eu falando assim, parece óbvio, né? Vocês estão falando, bom, e por que o cara não usa? Essa é a grande pergunta minha agora, né? Ou não usa porque não foi treinado porque aquela correria do dia a dia, médico é uma correria, ou tá na consulta, ou tá na cirurgia, mas... Você sabe que uma se não foi a patroa, foi um outro comentário, acho que na minha qualificação, que saiu uma frase tão curta e tão brilhante. Médico sabe ser médico. Mas é no around, né? é no arredor desta condição que acontecem os problemas. Claro. Porque a imensa maioria das vezes não há um problema técnico específico nessas ações contra o médico, nessas ações de erro médico. É muito Isso que eu ia perguntar agora, termina só seu raciocínio para eu fazer uma pergunta. É muito difícil. Claro que existem aqueles casos escabrosos, né? Era a perna esquerda, o cara vai lá e abre a perna direita, né? Era para tirar o estômago, o cara tira o baço. Acreditem que isso acontece. Claro. Aí, esqueceu uma tesoura dentro do abdômen 3 vezes. Aí, outro dia eu peguei um caso que é de um... No IMESC, imagina, cada coisa. Eu peguei um caso de um bisturi, uma lâmina. No septo nasal, cara. Enfim, tem coisas que você vai falar, puxa. Mas, enfim, eu estava falando de uma coisa que eu esqueci. Eu ia te fazer uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta que você lembra. De todos os casos hoje que o paciente, né, entra com uma queixa, uma denúncia, não sei como chamar da maneira jurídica, contra também é meio estranho, contra o médico. Qual que seria, no final, eu me lembro dessa conta do IMESC, que eu queria ver como seria hoje. Quantos realmente fariam sentido de cada 100, né? E quantos foram desses 100, quantos são a lâmina esquecida, a perna cortada do lado errado, e quantos terminam em derrota do médico, vamos dizer assim, a perda do médico, de cada 100 quantos, para a gente entender mais ou menos o quanto estão naquele bolo que a gente tentou falar aqui no começo, né, para não entrar por qualquer coisa. Ou de cada 100 casos, por exemplo, que entraria em... Quantos são médicos condenados? Eu entendi, Moisés, exato. É que a partir daí, eu acho que eu bifurco um pouco essa resposta em 2 caminhos. Vamos lá. O cirurgião plástico e o resto da medicina. Aqui mais sofre. Porque que aqui envolve um monte de coisa. O plástico ele desequilibra essa conta, né? Então ele desequilibra essa balança total para fazer uma resposta só. Ele mata a estatística. Né? Ele destrói a estatística. Por quê? Por conta do famigerado dano estético, né? Que vai somar a todos os danos possíveis que podem se pedir dentro de um suposto erro médico, né, que é dano material, daí você pode pedir, né, uma indenização por esse dano, né, ou até lucros cessantes, enfim, daí você pode, né, o advogado mergulha numa piscina de possibilidades e sai pedindo. Aqui, mas ninguém vai falar de dano estético numa complicação de apendicectomia. Tá, foi uma complicação, acontece, está descrito na literatura, isso é uma intercorrência médica, mas o cara esqueceu uma gaze lá dentro, vai ser processado. Né? Mas não há de se falar em dano estético aqui. Já no plástico, o cara pode ter sido um exímio cirurgião. Exímio cirurgião. Seja o melhor possível, né? Teve um erro cicatricial. É culpa dele? Não. Mas esse cara está indo para a justiça de uma forma mestra. Daí tem um monte de fatores aí, o assunto expande, né? A gente vai falando. Sabe que agora me passou pela cabeça que assim, existem um monte de cursos, cursinhos e curselhos de perícia médica. Sim, sim. E para o direito, de direito médico. Engraçado que este nome direito médico, por muitos, é muito criticado. Sim. Né? Eu entendo uma tomada geral, mas eu não gosto muito desse nome também. Né? Nesses cursos de especialização para o advogado, já me falaram que aproximadamente 10%
de uma sala de aula, de uma pós-graduação dessa, está interessado para a defesa do médico. Olha o que eu estou falando para vocês. Claro. 90% de uma sala Vai está lá contra o médico. para ir contra o médico, né? O que faz eu concordar com um professor meu da faculdade que falou que hoje em dia os advogados de porta de cadeia estão migrando para porta de hospital. Desculpa, colegas futuros advogados. Aqui a gente fala desde assim, o começo, é falar a verdade, né? A gente estamos falando com um profissional que tem experiência nisso, né? Então é muito impressionante tudo isso. É incrível. Então, quer dizer, a gente entra numa roda maluca, né? Num feedback positivo. Na maior necessidade lá de fazer o contrato e se proteger mais ainda. Exato. Então, assim, o médico tem que prestar atenção nesse panorama geral. Claro. Né? E deixar, então, assim, colegas médicos agora, né? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que entender que o ser médico não pode deixar, né? Este é você, né? Você nasceu para tal. Então, você vai cuidar de alguém. O ser médico não pode deixar de existir. Sim. Mas você tem que ampliar um pouco O conhecimento. né? Né? O conhecimento e é um pouco do olhar. Se você olhar, assim, não se exige do médico, eu não exijo do colega que ele entenda direito. Eu fui fazer um curso de direito para isso. Eu comecei na perícia, né, da judicial, fui para assistência pericial e depois eu fiz o curso de direito. Assim que você começou a fazer direito, então, por causa da perícia? Por causa da perícia. Né? Eu adorei o processo civil e daí eu fui para o direito. Meu doutorado é em processo civil, né? Tanto que eu falo de arbitragem no doutorado. Então, assim, isso me levou. Agora, eu não exijo do médico o saber do direito. Consulte seu advogado, né? Consulte o seu advogado especialista. Agora já vai um merchandising também. Claro. Não é para pegar o brother que era o amigo da rua, Sim. porque o cara é advogado. Pelo amor de Deus, senhores. Né? Então, assim, vá para o cara que entenda do direito especializado na medicina. Né? E faça perguntas, né? Fala de documentos, fale de como se proteger, consulte a parte administrativa. Acho que tem muito mito também. Acho que esse é um momento que a gente consegue atingir as pessoas e quebrar esse mito também, até para o próprio colega médico, que faz parte do jogo, desse trabalho, do negócio, se proteger também. Sim. Que às vezes, acho que na cabeça do cidadão, numa faculdade como a nossa, por exemplo, que era bastante ortodoxa nesse assunto, né? Dá a impressão que quando você fala sobre isso, você está meio que falando do erro médico de maneira vulgar, ou falando que alguns que fazem, que é impossível, quem sai de lá fazer. Não, o médico é um ser humano e muitas vezes vai estar sujeito a acontecer isso e precisa se prevenir, precisa fazer a profilaxia, procurar o profissional adequado quando necessário. Posso contar um casinho meu aqui rapidamente? Boa, a época das biópsias também, bem rapidamente. Então a gente fazia a punção com agulha fina de tireoide, né? A tireoide, então, essa borboletinha que fica aqui na região cervical. Então, vamos supor, o cidadão tem um nódulo do lado esquerdo, né? Ele deita com a cabeça para cima e você entra para atingir o nódulo que está no lobo esquerdo da tireoide, a agulha entra pela direita, atravessa aqui o tal do istmo, né? Um pedacinho lá da tireoide, para atingir o nódulo lá na esquerda. E faz a biópsia que tem que ser feita e tudo bom. E eu lembro uma paciente que fez uma queixa no hospital gigantesca contra mim, falando que o furo foi do lado direito. Como isso, se o nódulo está no lado esquerdo? Entendeu? Então, isso faz parte, acho, dessa situação toda do denuncismo. Temos que tomar cuidado com isso também. Claro. Né? O que você acha sobre isso? O paciente que hoje já vai meio que preparado para... Existe isso também, você acha? Não tem, mas assim, a primeira pergunta que eu faria para você, então, assim, Dr. Sidney chegando no meu escritório. Isso. Né? Porque isso foi pro CRM também, tive que me defender. Então, isso acho é que importante. A primeira pergunta que eu ia falar para você é, a dona Maria que sofreu a punção, ela recebeu alguma orientação do hospital falando sobre como ela ia ser puncionada? Resposta não. Resposta não. Boa. Bum. Procurar o profissional adequado. Não, acabou a conversa. Não, olha só, eu estou falando com um excelente profissional, colega de casa, colega formado na mesma casa que eu. E assim, ele acabou de falar... Eu acabei de me trair no que eu mesmo falei. Não, mas então... Porque eu estou lá no hospital e o hospital foi lá, ela chega no balcão, preenche a sua fichinha lá no SADT, entra na sala, e na verdade a gente nesse momento estava no hospital, né? E realmente nem eu, que não era talvez a pessoa que deveria ter explicado, né, por que entra do lado contrário a agulha, e ela, né? Então, os radiologistas,
eles estão um pouquinho mais protegidos. Eles têm uma tela de proteção, né, que é a própria instituição hospitalar. Sim. Né, que já lá na contratualização vai falar sobre isso. Agora, eu acho que os coordenadores, né, os chefes de serviço, precisam realmente mudar esse essa característica. É. Ainda mais agora na radiologia intervencionista, né? Sim, claro. Daí, meu tem amigo, mais complicação, tem vários tipos de hematomas e né? lesões. Agora, tem hospitais importantíssimos aqui em São Paulo, vamos nos poupar de nomes, mas assim, cujos termos de consentimento olha, assina isso, você pode morrer, você pode perder a cabeça, você pode, né, você pode pegar fogo não na se hora do explica exame nada. e nós não temos culpa de nada. Assinado, o hospital assina. E a pessoa olha aquilo e fala, como? Mas e se eu não assinar? Se você não assinar, você não faz o exame. Isso tem um nome, chama-se coerção. Contrato de adesão. Contrato de adesão com cláusula abusiva, né? Apesar de ser um consentimento. É quase uma empresa de telefone quando chega na gente lá. Exato, é adesivo. Não é isso, cara. Eu já falei para um monte de colega anestesista. Vocês tomem cuidado, porque os termos de todos os tipos de hospitais para o anestesista ou seja, tem aquele anestesista que passa no quarto, fala com o paciente, dá todas as explicações, mas é aquele negócio. Só Não falado, escreveu. Tá no Não, oral. isso eu estou pensando aqui desde o começo. Está no oral, não está escrito. Não está escrito. Né? Depois ele vai embora, o paciente está uma pedra de nervoso, porque está indo para um procedimento médico. Meu amigo, daí assim, vamos olhar só o lado tinha o humano. paciente, às vezes não tem nenhum Familiar. acompanhante. Às vezes não tem nenhum familiar. Bom, assim, depois chega uma enfermeira, que hoje em dia virou uma burocrata, né? Isso, o que os hospitais fizeram com as enfermeiras também. Mas chega lá com aquele bando de papel, 15 papéis para o paciente assinar. Um deles é o termo de consentimento do anestesista. Que não é claro Não, que tem um trecho desse tamanho, não é claro, não falou especificamente Com a sobre letra desse aquilo que tamanho? o paciente vai fazer. É genérico, né? Falei uma coisa importante agora, porque o que acontece no judiciário o judiciário cada vez mais está procurando a pessoalidade, né? A gente chama de contrato personalíssimo. Então, ele quer que o médico fale para você, Moisés. Então, você Só o médico ou em outras áreas também? Não, é meio geral. Não, né? Não, é geral. Tá. É que como a gente está falando da medicina, Claro. eu estou tentando, é porque a gente está muitos passos atrás disso. A gente está muitos passos médico, atrás né, disso. em si, o médico em si. A gente está muitos passos, Sidney. Então, claro que se você vai falar para o cirurgião plástico e fala em termo de consentimento livre esclarecido, né, o nosso TCLE, o cirurgião plástico vai falar, tenho. O cara está esperto, ele tem que ter. Ele sofre processo, ele não é o mais processado, hein? Não é o mais processado, daqui a pouco também a gente fala disso. Mas o plástico, ele já tem o termo. Pode ser um papel de pão escrito com caneta Bic, mas o cara tem. Né? É o melhor? Não, também não é, mas é melhor do que nada. Né? Agora, tem gente... eu tô lidando com os ortopedistas agora. Tem muitos deles que falam TCL o quê? Esse termo precisa mesmo? Eu pensei que era só para trabalho científico em faculdade. Então, parece clichê, né? Falar que o ortopedista fala uma coisa dessa. Mas é verdade, dependendo da especialidade médica, o cara pensa que não precisa. Eu só lido com necessidades, como se o cirurgião plástico não lidasse com necessidades também. Né? Não, mas eu só lido com uma classe de coisas que não vão me levar. Os ortopedistas, eles são os segundos mais processados. Eles perfazem algo do tipo 17,5%, 18% do total de todos os processos médicos existentes. O plástico e o cirurgião geral vêm em terceiro lugar, com 10%. O recordista, sem dúvida nenhuma, é o GO, é o ginecologista. Sim, só para não confundir daquela outra pergunta, a gente estava falando do final, né, que é ruim mais para o cirurgião plástico. Mas em entradas de processo, então essa é a tabela, essa é a ordem classificatória. O gineco é o mais... Mais por conta da obstetrícia, claro. por óbvio, né, do que por conta da ginecologia. Depois ortopedia, depois plástica e geral. Depois as clínicas cirúrgicas, né, otorrino, oftalmo.
E daí por aí vai. Depois vão para as especialidades clínicas, dermatologia, inclusive. A gente falou bastante sobre a perspectiva médica do profissional para se resguardar. Na questão do paciente, quais casos que ele deve procurar, para deixar um pouco mais claro? Boa. Porque muitas vezes ele não tem explicação, Um resuminho, ou mesmo né? tendo explicação. Mas como que ele pode identificar a imprudência, imperícia, negligência? Só nesses casos que ele entra com o erro médico? Talvez, Moisés, a sua pergunta é legal, mas talvez eu acho que a gente não tenha que cobrar, e nem o paciente, né, se cobrar do que seja uma coisa ou outra. Mas eu acho que, como orientação geral, eu falo só um juiz, e mesmo assim numa posição de paciente, né? Juízes são pacientes, juízes não são médicos, né? Por isso que até o olhar deles, Claro, é outro. né, às vezes, né, tem que levar a todas essas condições. O cara não sabia, o cara não foi orientado, não explicaram para o cara. Então, assim, se o paciente se sentir mal informado, eu acho que já é uma questão de você sentar com o médico e falar, doutor, seguinte, né? Você sabe que a gente brinca, né? O Sidney me conhece, eu sou ariano, sou impulsivo, eu falo na cara, mas... Não é grosseria, sinceridade. Não é grosseria, mas sinceridade. Assim, eu também uso isso, que eu também sou ariano. Então é o seguinte, mas eu sou um bom mediador. Eu me descobri ao longo desse trajeto que eu sou um exímio mediador. Quando o problema não é meu, quando o problema é seu, eu consigo mediar esse problema para você. Quando o problema é meu, é uma desgraça, né? Daí eu sou o ariano. Agora eu me descobri, e então eu vou sempre tentar mediar. E eu acho que é isso que está faltando. Essa é uma peça muito importante no direito hoje, que acho que está faltando para o advogado e para o estudante de direito que está saindo agora no mercado focar, que é na resolução fora do judiciário. A Câmara de Arbitragem tem a ver com isso ou não? Mais ou menos. É um outro método de resolução, é um outro sistema jurídico. Tá? Onde você vai ter aí um juiz de fato. Mas você está, né, falando então antes disso, desculpa, para entender o teu raciocínio. A arbitragem, ela é um outro sistema. Quando a gente fala de mediação ou /conciliação, a gente está tentando fazer uma resolução homem a homem. Não judicial. Não judicial, uma forma não judicial, né? Então, claro que tem métodos de fazer isso, claro. Tem toda uma para não chegar nos finalmente, né? Então, mas para isso, tinha que ter já um bom movimento da classe de advogados para isso. A gente começa a observar, tá? Muito poucos hoje em dia são contenciosos puro, né? O contencioso é o briguento, é o bélico, é o que vai para o judiciário, né, o que quer te esfolar no chão. Não, eu acho que o conciliador, hoje em dia, é o que vai se dar melhor. Por que eu estou falando tudo isso? Para responder a sua pergunta. Sim. Eu acho que o paciente ele precisava ser mediado. Ele precisava ouvir um cara, né, dos direitos que ele tem, inclusive para chegar para o médico e desde tentar uma autorresolução, né, fazer uma autotutela no bom sentido, né? Não é chegar lá e matar o médico, sim, né? Você, né, resolver o problema, mas é de conversar. Quantas e quantas vezes a gente não pega peças como perito, então, assim, chove, é um horror, né? O paciente some do consultório, some. Ah, não gostei, sumiu. 1 ano e meio depois, o médico está sendo citado. Daí o cara fala, oi? Como assim? O cara sumiu. Então, assim, isso prova que não há um diálogo. É claro que daí existe toda uma história fantasiosa por trás disso. E não vamos entrar... Exato, mas daí coisas de advogado. Sim. Né? Mas o fato é, não há diálogo, não houve um diálogo, ou teve um diálogo interceptado por alguma coisa que não deu certo. Agora, esgotou realmente essa via? Puxa, eu por muito pouco eu já ajudei tantos colegas de sentar. Parece criança, né? Você tem 2 filhos, né?
3 filhos. Você já não 4 sentou... agora, né? 4 agora. Agora o 5º, né? Podia falar isso aqui no podcast? Podia, né? Você já sentou... Um pouquinho. Você já sentou... Parabéns, gente. Você já sentou Indo pro todos na quinto, mesa? agora que eu... Você já sentou todos na mesa e falou assim, resolvem, eu quero que vocês resolvam agora. Né? É mais ou menos isso. Mas assim, de forma tão simples, com perguntas tão simples, você bota os dois frente a frente e as pessoas se resolvem. Eu acredito muito nisso. As pessoas se resolvem, eu juro que se resolvem. Sim. Às vezes falta uma orientação aqui. Uma pequena orientação. Mas até para o médico. Eu viro para o médico e falo assim, colega, olha o ponto dele. Se fosse a sua mãe que tivesse essa queixa, o que você esperaria do médico Que tá cuidando dela. que está cuidando dela Que fizesse? para ela faltou isso aqui. Então, é a velha e boa empatia, né, meu Sim, amigo? isso Empatia. me corrija também, Wallace. Eu me lembro também na época da faculdade e também da vida, né? Que muitos, ainda não sei se ainda é assim, mas me corrija. Os casos que chegam nesse finalmente são os casos onde a empatia foi péssima. Isso ainda vale ou não? Que quando o diálogo entre médico-paciente, esse canal médico-paciente é ruim, a chance de dar ruim, né? Como dizem atualmente, é péssima. É alta. É péssima. Bom, isso fica de orientação, porque às vezes já começa assim, o cara insiste, opera, e é crônica anunciada que vai dar ruim. Certeza, É crônica isso acontece anunciada. com todo mundo. Mesmo com quem é diplomata, com quem é bom desse canal, você pode chegar aquele dia que você não está muito bem, porque todo mundo tem esse direito, ou o paciente também não está bem, vamos fazer uma punçãozinha. Você vê que não vai dar, é melhor não fazer naquele dia. Mas eu diria para você que isso tem, se eu fosse um estaticista, eu falaria para você que isso tem um valor preditivo positivo muito bom. Sim. Ou seja, começou ruim, vai dar ruim. Vai dar problema, eu concordo plenamente. Agora, ele não tem um valor preditivo negativo bom. Sim, Por quê? Quando não acontece nada... Porque às vezes tem pessoas cujo relacionamento é flor e um mar de rosas. Sim, e vai dar problema. Pau. Não tem... Então... É a hora em que o cara tem que pegar até o amigo de infância que vai para o consultório, explicar, fazer assinar o termo, fazer assinar um padrão, bom contrato, né? de prestação de serviço. Processos. Né? E o contrário, para olhar para o lado do paciente também, Moisés, é fazer esse cara que vai passar no consultório do médico, amigo ou não, né? Que faça perguntas, que sugira uma orientação, que siga tudo o que o cidadão médico, né, que tenha o poder, né, da medicina nas mãos. Porque tem o contrário também. Tem o contrário também. Tem o protocolo médico que muitas vezes não é seguido pelo paciente. E aí gera livre interpretação dele de que o erro foi médico. Exato. Mas quando esse protocolo está muito bem estabelecido, escrito, né, canetado no prontuário médico, orienta o paciente a ficar de ponta cabeça para ir sangue para a cabeça. E aí lá no seu trabalho, lá no seu escritório, quando o seu cliente, né, segue essas orientações, ao meu entendimento, quando der e se der problema lá na frente, a hora que o juiz, ou o assistente do juiz, ou perito, vai olhar o prontuário, que o denunciante nem sabia que existia, vai estar tudo corretinho, da forma que se deve ser, e vai dar tudo certo, não vai dar problema. Desde que não tenha sido realmente um erro, porque também existem os absurdos, gente. Existem os absurdos. Eu vi gente cometer coisas absurdas, porque a gente, como médico, no começo da carreira, a gente frequenta lugares não tão brioche, né, como você disse. Não tem problema também. E acho que não é nem o lugar, pensando bem. Isso, é o lugar, é o profissional. Eu vi coisas incríveis. Não talvez... é o espaço físico. Não. Exato. Eu já trabalhei em serviço público, já no particular, e vi coisas escabrosas nos dois lugares. Sim. E nesse caso, né, um dia vai dar problema, né? E o que faz bem também pode ter o problema com o juiz, mas lá na frente, estando tudo documentado, o advogado vai conseguir levantar tudo isso com facilidade
e vai terminar tudo bem. Eu acho que né? o olhar do juiz já passa a ser outro. Já passa a ser outro, Assim, claro. tipo, é um cara de boa fé. Isso. Né? É um cara de boa fé. Tá aqui a documentação, ele Isso aí. provou. Até porque tem uma outra coisinha aí que a gente não comentou, mas como o médico tem a sapiência, né? Ele, tem o saber da medicina, e o público leigo, que é o paciente no geral, não tem, ele é encarado, assim como dita o Código do Consumidor, como uma pessoa hipossuficiente naquela matéria. E só por conta disso existe um fenômeno que no direito processual a gente chama de necessidade da inversão do ônus da prova. Ou seja, né, você chega no meu consultório, aconteceu qualquer coisa, você abre uma lide, você abre uma controvérsia contra mim. Um processo, para traduzir para Processo, quem está ouvindo. exatamente. Esse processo. Você até tem um processo contra o Dr. Mário. Muito provavelmente o que vai acontecer sou eu ter que provar que eu não estou errado. Porque geralmente quem acusa é quem tem que provar. Tá? Nesses casos de relacionamento consumerista, qualquer ele que seja, é feio falar isso na medicina, mas no final é isso mesmo. Não, é isso né? aí. Nós somos, Regra é regra, tá escrito. Nós somos prestadores de serviço. Inverte-se isso. Eu é que tenho que provar que o que você está falando não é uma verdade. Né? Então, eu acho que isso arremata o porquê que o médico tem que ter um bom conjunto probatório de documentos no Porque consultório. essa situação ela abre um leque muito grande para quem está acusando, né? Não vamos, isso acho que seria um outro podcast, né? Discutir sobre o denuncismo mais especificamente, sobre pessoas mal intencionadas. A má fé sempre vai isso, ter. Isso, dos dois lados, Dos né? dois lados. Mas isso abre esse leque muito contra o médico. Então acaba sendo alvo. E, gente, você falou no começo que a pessoa fica melindrada. Tá na chuva para se molhar, né? Cada vez que você abrir a porta do consultório, sentar alguém, você tá sujeito a acontecer tudo isso. Exato. Fez uma prescrição, né? Começou uma consulta, fez um procedimento, ou costurou a horta do cidadão, tá aí para isso. Então, e tem como, em todos esses casos, se defender de maneira mais adequada, fazer a profilaxia. E não tem, na minha opinião, nenhum problema. Tem que pensar nisso. Afinal, um pequeno processo judicial mal conduzido pode dar problema mesmo sem ter motivo para dar problema. Falei bobagem? Não. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Quer dizer, o juiz vai falar assim para você, deixa eu ver o prontuário. Não tem. Acabou, eu acho. Acabou a conversa. E nem só juiz, a gente está focando muito no judiciário. É isso. Mas a gente também tem a parte administrativa, que, por exemplo, são os nossos processos ético-profissionais no CRM. Né? E que então, onde há uma denúncia do paciente e o médico pode receber sanções administrativas do tipo desde um puxão de orelha público por escrito até uma cassação. Né? E vale a mesma coisa, né? E vale a mesma coisa. É claro que o médico e o CRM, nessa parte administrativa, vai focar muito no código dele, né, no código profissional. Sim. Então, olha, o médico não seguiu tais preceitos. Eles tentam afastar um pouquinho questões absolutamente legais de dinheiro, de indenizações. exemplo, Não, isso não rola. Claro. O que eles querem saber é se o médico teve condutas ético-profissionais adequadas. Sim. Né? Mas Que é isso justo também. Já que estamos dentro do conselho. Mas é a função deles. Isso. Né? É a função de um correto, conselho. quer dizer. Eles não podem passar, eles não podem exceder isso. Né? A partir daí que tem aquele papo judiciário. do corporativismo também, acho que não é isso, bem assim. Isso é outro. É outro assunto não vou grande. nem abrir esse capítulo. Isso é outra chamada. Mas você já deve ter visto também mais do que eu, colegas que cometeram erros e foram punidos com infrações éticas, com punições, né, administrativas correspondentes àquela infração, né? Sim. Tem o corporativismo, talvez, mas até a página 2, né? Eu acho que, na verdade, o que o pessoal chama de corporativismo, Sidney, seja um entendimento diferente do entendimento do leigo. Isso, por isso que eu estou até a página 2. Então, não é exatamente corporativismo, é a realidade. Então, exato. Eu acho que... Eu não vou até ser críticas. Eu tenho algumas ressalvas. Claro. Eu acho que os conselhos, no geral, eles podiam
prestar um pouquinho mais atenção no médico, inclusive. Estamos com casos lá no escritório de colegas, por exemplo, que tomaram sanções overreacted, assim, sabe, por parte do CRM, mas é claro que isso é uma visão parcial, né? Afinal, eles acima são do que havia necessidade. Então isso já é. fala contra o corporativismo, né? Então para a gente Isso já entender, fala contra o não é tão assim, corporativismo. não, porque isso em geral até bom a gente falar aqui rapidamente para o público em geral. Se o médico errou, o CRM também vai punir. Não, ele vai, Ponto final, entendeu? Não adianta ficar com medo e falar, Não. eles são corporativistas. Não é uma verdade, isso é lenda urbana. Sim, o CRM só sabe que o cirurgião, uma vez na vida ou duas, vai esquecer uma gase. Só não esquece quem não opera. Né? Eu, pelo menos, aprendi isso na faculdade também com... Né? Se o cirurgião opera uma vez, ele vai esquecer na vida uma gase e o CRM vai entender isso. Já o juiz, nem sempre, né? Exato. O juiz já vai... É o que eu falei. O paciente nunca. Mas acontece que o juiz é paciente. Acho que temos um juiz médico no Brasil, se eu não me engano. Olha, eu não imaginava isso. Temos um juiz médico. Eu imaginava aqui que fosse zero, sei lá. Talvez tenham mais, desculpe se alguém estiver ouvindo e eu falei besteira, mas temos um juiz médico. Não só para te falar que o juiz, ele é paciente. Sim, claro, a então ele sempre vai ter este olhar. Não estou falando de que ele vai ser injusto, não é tendencioso, nada, mas assim, não. Não estou falando de tensão, mas é um olhar. Claro. É um olhar. Então, assim, do tipo, é por isso que assim, né, médico de boa fé, né, orienta, deixa formalizado, deixa escrito que está orientado, deixa documentos apostos. Se precisar, estão aqui. E é claro que o nosso documento base é o prontuário médico. Isso o prontuário médico, a gente está falando, pelo menos a grande maioria do assunto, está sendo na esfera privada, acredito eu. Na esfera pública, todos os mecanismos que antecedem uma possível um processo, um desentendimento, uma livre percepção errada do paciente, na esfera do SUS, tem também peso isso? Tem, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, Moisés. Na verdade, existem muitas, não só denúncias, como processos. Acontece que o médico inverte um pouco os papéis. Quando ele está no setor público, ele fica no stage back, ele fica atrás do palco. Sim. Quem está no palco é a administração pública. Só que tem o CRM. Atrás, do lado dele, que também o processo administrativo. Não, sim. Tá, aqui ele tem um processo administrativo e aqui sim ele vai direto. Sim. Aqui sim ele vai direto, bem lembrado disso. Mas para a justiça, quem está aqui no pano de frente é a administração pública. Sim. Então, é a administração que é processada. Direta, indireta, não importa. Como se fosse um hospital no privado também. Dá para fazer mais ou menos. Aqui no privado dá para processar a empresa e o médico. Okay. Né? Aqui no setor público, geralmente o que acontece é que o médico vem à tona também, mas se perde, é a administração que vai arcar. O que pode acontecer aqui é uma ação retrógrada da administração para o médico, caso prove-se. Eu estou contra esse microfone. Caso se prove que o médico é culpado. Ou seja, se ele cometeu um erro de fato, daí a administração tem o direito de acioná-lo por outra via para recuperar o que foi indenizado. Se realmente foi erro, mas se não foi erro, o mecanismo que antecede a isso que a gente estava discutindo, que é a conversa, que é a formalização do protocolo médico, ser feito isso lá. Acredito que é um pouco mais difícil pelo tempo. É que no SUS, meu amigo, daí a gente está falando complica. Complica. A gente sempre fala um pouquinho de SUS. Foi boa a sua pergunta. A gente sempre... Não, sua pergunta é ótima, porque, na verdade, todo paciente... É paciente, né, seja do SUS ou particular. Exato, né? Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Entendo que no SUS a demanda é muito mais alta, tanto o tempo do médico, pela fila que tem esperando, mas esse mecanismo serviria também. Serviria. Não só serviria, como seria o certo. Né? O médico pode ser... A orientação formal.
mas acho que a gente tem um bom chão até essa situação. Mas Eu acho que tem um bom pouco chão. vai se estabelecendo essa cultura, né, Mário, no seu trabalho, no escritório, você trabalha com isso. Imagino também que não seja só você, que tem outros aí similares Sim, também outros, trabalhando sim. nisso, trazendo essa cultura. Para a gente ir finalizando, que já estamos aqui no final dos horários, sempre Ok, correndo, né? ok. Mas acho que a ideia sempre é trazer para as pessoas essa ideia boa. E lembrando que isso é para proteger todo mundo, o meu entendimento. Também protege o paciente, né? Porque o médico fazendo isso, ele vai estar trabalhando de maneira adequada, vai estar trabalhando da melhor maneira possível e todo mundo fica protegido. O médico, o paciente, a instituição que ele trabalha. O médico, só uma coisa para a gente finalizar também, lembrando, já que nós estamos falando lá do seu trabalho, a vida que a gente tem, a formação que a gente tem na faculdade faz com que, quando você tem um problema desse, você fique 10 anos sem dormir. Já pensou nisso também? Já, né? Óbvio. Já. Isso eu me lembro quando foi dito para mim, há muitos anos atrás, entrou de maneira bem cimentada na minha cabeça. Que é, quando você tem um processo desse, esse é longo. Porque no CRM você pensa que esse processo foi rapidinho, mas só que eu já estava preparado. Né? Porque isso acaba com a vida do médico por anos, porque ele não tem essa experiência do que vai acontecer. Né? Isso é um ponto, Sidney, isso é um ponto que assim, também não vamos nem abrir. Eu acho que o seu trabalho é isso. Eu vou falar uma Esse coisa. é o nevrálgico da coisa. A minha vida jurídica começou exatamente com um processo contra mim. Então. Eu peguei essa dor e levei à frente numas de tentar ajudar a estabelecer alguma coisa melhor. Que bom que eu estou conseguindo. Claro, mas, assim, confortar todos esses que você atende e os que ainda vai atender. O médico, cara, juro por Deus, isso fica para outro bate-papo, porque isso tem umas coisas muito legais. Agora tá no seu horário, você que sabe. Vamos embora. Porque no mundo isso, tá? Agora é que está se discutindo mais os efeitos colaterais de tratamentos e o acometimento do profissional médico com isso. Porque não passamos ilesos. Né? É muito difícil, às vezes o paciente fala, putz, o cara errou, sei lá, por conta disso, vamos pegar um caso dramático, uma lipoaspiração de coxa que pegou uma artéria femoral e levou a uma amputação de perna. Assim, emblemático, né? Poucas coisas são mais dramáticas do que isso, gente. Poucas coisas. Sim. O paciente perdeu uma perna, mas... jovem, né? Porque está fazendo uma lipo. Jovem, mas meus queridos... Eu não queria estar na pele deste colega nunca. Alguém já perguntou como é que ficou esse cara? Uhum. Então, é disso que eu estou falando. O médico, você está falando. O médico. Assim, é para enlouquecer. Mesmo as cabeças mais tranquilas e rodadas, né? E muito experientes. Não, mas assim, você realmente ofendeu com o seu ato a integridade física de alguém. É muito poderoso isso. Muito. E hoje as instituições começaram a olhar para isso. HC, por exemplo. Então, é diferente uma reunião de complicações e óbitos, que nem tem todas as clínicas há anos. Claro. Né? A gente está vendo as complicações e os óbitos do terceiro, do paciente. Como é que você ficou de ter tido aquela complicação, cara? É essa a pegada. Atrasado então, isso, hein? Mas assim... E isso é um ponto muito importante desse trabalho. É um ponto nevrálgico para o médico. Total. Nevrálgico. Mas é isso. É isso. Grande Mário, muito obrigado pelo esse grande esclarecimento aqui, Moisés. Obrigado, Tromário. Eu que agradeço. Bate-papo bacana, viu? Assim, obrigado. Obrigado por prestigiar aqui nosso programa. A ideia é essa mesmo, trazer informação legal para as pessoas que nos assistem, informação vinda de quem sabe o que está falando. Agradeço muito sua presença. Eu que agradeço. Foi uma honra você estar aqui. A gente está sempre correndo, sei que você vai voltar para o escritório agora e continuar aí a correria defendendo colegas, ajudando colegas nesse assunto que a gente falou. Muito obrigado. Quem quiser encontrar o Mário, está no Instagram, tem isso aí tudo, depois a gente coloca aí no rodapé. Pronto, depois vocês colocam. E é isso. Grande Mário. Muito obrigado. Valeu. Fica com Deus. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mário. Tchau. Obrigado. Quem tiver dúvida pode escrever aqui pra gente que a gente responde. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Até a próxima. Até a próxima.